Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série de estudos do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Meu nome é Rodrigo, eu venho aqui representando o NEP Chico Xavier, de São Carlos, São Paulo. E nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo 51 do livro, intitulado Na Construção da Virtude. Então, primeiramente, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, nessas reflexões, e que essa singela reflexão possa nos ajudar nessa evolução e nessa construção dessas nossas virtudes, como vai estar escrito no título, né? Então, o benfeitor Emmanuel, ele começa com duas mensagens. A primeira está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10. São as bem-aventuranças, né? Ela diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E a segunda mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então a mensagem começa no seguinte: Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que, um dia, aquecerá os entes queridos no plano da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guarda o direito de repousar, pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, neste abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que diferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Assim termina
a mensagem de Emmanuel. Então, à primeira vista, primeira leitura, né, quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando qual seria a relação dessa primeira passagem que Emmanuel nos traz do Evangelho, né, sobre as bem-aventuranças, qual seria a relação da construção da virtude com sofrer perseguições por amor à justiça. E fiquei refletindo alguns dias, algum tempo, né, sobre isso. Procurei alguns textos relacionados para poder entender melhor. E me veio o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, onde Paulo nos traz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, eu comecei a entender um pouco qual que é o intuito de Emmanuel a nos trazer essa mensagem, né? É claro que nos dias de hoje nós não vamos sofrer as perseguições que aqueles seres, aqueles cristãos de antigamente eles sofriam, né? Aqueles mártires, todas aquelas perseguições do início do cristianismo, né? Hoje essas nossas perseguições que nos traz essa boa bem-aventurança, né? Essas perseguições são relacionadas à nossa própria mente, né? A nossa própria consciência em relação aos atos nossos do dia a dia, né? Como está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde eles perguntam: aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Então, à medida que vamos conhecendo mais sobre essas leis divinas, sobre as verdades de Deus, nós vamos cada vez mais entrando em conflito com esses hábitos antigos que nós tínhamos, né? Como nos traz Emmanuel aqui, né? Diversos exemplos, como diante de injúrias que são proferidas contra nós, para que não rebatemos essas injúrias como fazíamos no passado e ainda fazemos hoje, né? Então, aconselha-nos Emmanuel a fazer o silêncio diante dessas injúrias, né? Há situações onde, porventura, queiramos descansar, ainda que diante de um merecimento, né? Como nos traz a mensagem, que trabalhemos ainda mais para a construção dessas virtudes. Em situações onde, ainda que com uma certa verdade diante de algum irmão que esteja ainda em sombra, possamos dar alguma palavra, esses irmãos que estejam em erro, né? Então recomenda-nos Emmanuel que tenhamos humildade diante dessas situações, né? Outro exemplo que Emmanuel nos traz e que é muito atual é não adquirir essas vantagens mundanas, né? Quando essas vantagens venham prejudicar outras pessoas, né?
Então, que é bem recorrente hoje em dia, de pessoas passando por cima de outras pessoas, visando somente os bens materiais. Então, Emmanuel vem nos trazer todos esses exemplos, dizer que nessa construção, que a construção dessas virtudes se dá diante desses pequenos exemplos, dessas pequenas atitudes do nosso dia a dia, né? Então, nessa última frase, ele enfatiza, né? Quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Então, assim como o título nos sugere, né, na construção da virtude, se nós formos fazer uma analogia, né, a construção com um mestre de obras, então ele tem todo aquele material ali já preparado, já os tijolos, o cimento, que seriam essas leis divinas que já estão na nossa consciência, já estão no nosso íntimo. Então nós só precisamos desenvolvê-las, né, praticá-las, construí-las, assim como esse mestre de obras. Então ele junta todo aquele material e dia a dia ele vai construindo aquela casa, edificando aquela casa, colocando tijolo por tijolo. Depois ele vai fazendo os retoques. Então esse título é bem sugestivo, né? E outro ponto também que é interessante destacar é quando Emmanuel nos traz a mensagem que está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem de François Nicolas Mandelaine. E nessa mensagem, se formos lá no livro mesmo, no Evangelho, ele vai nos dizer acerca dessa construção das virtudes e sempre olhando também com cautela em relação à humildade, sempre tendo essa humildade em paralelo com a construção dessas virtudes. Pois essa mesma, nos diz o espírito François Nicolas, ela nega o orgulho e a vaidade. E nessa questão da humildade, né, com a virtude, em uma outra passagem, lá no livro A Gênese, de Kardec, ele vai nos explicar acerca das curas que Jesus praticava e ele vai nos dar uma ideia dessa humildade que Jesus tinha diante de todas essas virtudes que ele já possui, né? E Kardec vai nos dizer, né? Abre aspas. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntarem se ele era o Cristo, a sua resposta não foi eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhe falava dos prodígios, nem das coisas maravilhosas. Responde-lhe simplesmente: ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem. O Evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era dizer que: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto. Então, pessoal, que nós possamos construir essas nossas virtudes nos nossos atos do dia a dia, como nos traz Emmanuel, né, com alguns exemplos, sempre lembrando dessa humildade que nos trouxe o Mestre como um exemplo, né? Esse ser mais humilde, mais virtuoso e mais trabalhador que já esteve entre nós, né? E nessa humildade possamos ainda seguir
mais uma mensagem que ele nos disse, né? Nessa linha da humildade, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, que essa singela reflexão possa nos tornar um pouquinho melhores para refletirmos e buscarmos aplicar essas mensagens no nosso dia a dia. Obrigado.